Olá, querido irmão, querida irmã. É um prazer estar aqui com você para estudarmos a lição de quarta-feira. Lição que leva aí o título da nossa lição da semana inteira, né? Que é Que Nação Há Tão Grande? Hoje, após vermos aí elementos tão importantes nas lições passadas, exploraremos o ponto-chave, o auge da temática dessa semana. O autor da lição concorda com isso, né? Ao dizer que essa é uma das passagens bíblicas mais importantes, mais profundas e mais belas que nós temos nas Escrituras. A passagem que se encontra ali entre os versos 5 e o verso 9 de Deuteronômio 4. Eu gostaria de ler com vocês, diz o seguinte: Eis que vos tenho dado e ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que, ouvindo todos estes estatutos, dirão: certamente, este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho? Então somente guarda-te a ti mesmo, e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Esse texto ele é muito rico, e hoje e amanhã ainda exploraremos alguns aspectos dele. Mas perceba um primeiro elemento que, aqui em Deuteronômio capítulo 4, nós temos já um cumprimento daquilo que Deus havia prometido ainda para Abrão, lá no inicinho do capítulo 12 de Gênesis. Perceba que Abrão havia recebido a promessa de Deus de que ele teria uma descendência numerosa, viria dele um grande povo incontável e que essa descendência iria ser numerosa demais. E perceba que quando olhamos aqui para o povo de Israel, essa promessa havia se cumprido. A ideia de que todos aqueles indivíduos estavam ali formando um grande povo que seria visto por todos. Só que perceba que a promessa que Deus fez para Abraão, ali no capítulo 12 de Gênesis, é uma promessa que vai um pouquinho além. Porque Israel não seria um povo grande simplesmente por ser um povo grande. Teria ali um grande objetivo, que seria ser luz para todas as nações. A partir daquela grande nação, as nações da terra seriam abençoadas, receberiam a luz de Deus. E é nesse ponto que chegamos aqui em Deuteronômio capítulo 4. Israel tinha sido chamado para ser uma grande bênção para todas as famílias da terra e que todos veriam a partir de Israel quem era esse Deus. Não porque Israel fosse melhor por si só, mas no relacionamento com a divindade, no relacionamento com o único Deus, todos iriam perceber quem era esse Deus. Aqui Moisés está apontando para Israel de maneira única o quanto era importante o trabalho de Israel perante as outras nações. E era no contato com os estatutos divinos que Israel iria, de fato, mostrar esse Deus para as pessoas. Infelizmente, quando nós olhamos para a história, em diversos momentos Israel não cumpre esse dever. Até mesmo, por vezes, essa visão, essa bênção, essa escolha de Deus faz com que Israel se centre em si mesmo e, ao invés de ser essa bênção para as nações, acaba ali mantendo essas bênçãos apenas para o próprio povo. E, às vezes, nem sequer cumprindo as vontades, as lições e os mandamentos de Deus internamente. Então perceba que, quando Israel desfruta de fato dessa bênção de Deus, desfruta para si mesmo, na maioria das vezes. E em vários outros momentos, nem sequer desfruta. A aplicação para a nossa vida, que hoje eu quero trazer para você, ela é um tanto óbvia, mas eu quero esclarecer ainda. Nós temos uma missão muito importante, uma bênção de Deus dada para nós. Quando olhamos lá para o Novo Testamento, vemos, nós somos nação santa, somos ali reino santo, nação separada por Deus, somos separados por Deus como cristãos, assim como Israel foi separada por Deus. Mas perceba que, por vezes, nós acabamos cometendo os mesmos erros que Israel tem cometido. Ou olhamos para as bênçãos das leis de Deus e não colocamos essas leis em prática na nossa vida, e assim não conseguimos representar a bênção de Deus.
Então perceba, por exemplo, que nós temos muitas leis de Deus a respeito do nosso cuidado familiar, a respeito do nosso cuidado da nossa saúde, a respeito do nosso cuidado financeiro, e somos chamados a viver essas leis de Deus e, portanto, apresentar para o mundo que, ao viver as leis de Deus, nós vivemos bem e as pessoas olharem para nós e pensarem, assim, de forma semelhante a Israel, quem é este povo? Eu quero ser como eles. Mas, por vezes, nós temos ignorado as leis de Deus e não desfrutado dessas bênçãos. Ao passo que, em outros momentos, ao colocar essas bênçãos em prática, assim como Israel, nós acabamos olhando para nós mesmos. E um egoísmo, né, uma egocentricidade, uma exaltação do eu, acaba sendo uma prática. E uma prática um tanto problemática, preocupante e complicada. Pense bem, querido irmão. Tem você aproveitado as bênçãos de Deus, assim como Israel, infelizmente, fez em poucos momentos, a ponto das pessoas olharem para você e falar, nossa, eu quero muito servir a esse Deus, seguir essa lei, porque olha como isso é bom. Tem você feito isso? E caso você tenha vivido essa lei, tem você ido também para o lado errado de se exaltar a partir disso e centrar-se em si mesmo, assim como Israel por vezes fez? Ou não? Que Deus te ajude a escolher seguir as leis dele, os mandamentos dele, mas não deixar isso subir para a sua cabeça, como popularmente é dito. Que Deus te ajude a cumprir as leis de Deus, porque ele colocou isso para você, mas que a exaltação seja dada a Deus, unicamente a Ele, e que você continue entendendo aquilo que eu e você somos diante aí dessa humanidade igualmente caída. Que Deus nos ajude, esteja ao nosso lado. Nós nos vemos amanhã. Tchau, tchau.